Pessoal, boa tarde. Vamos só aguardar o pessoal ir entrando aqui para a gente começar. Olá, chefe Odilon, tudo bem? Seja bem-vindo. Vamos dar um minutinho, né? Só enquanto o pessoal se conecta. Chefe Flávio, prazer. Temos aqui de Fidel de Brasília. Parece que esse aí, né? BSB. Terra que a gente gosta muito. Fala, chefe. Hoje a gente vai. É rapidinho, mas a gente vai falar um bocado aqui de coisa legal aí pra gente ir, né? Sobre o que tu gosta, né? Adora pão, eu também. É de nada, Ruda, Nadinho. Seja bem-vindo. Saudade de você. Deixa eu ver quem mais. Ai, você é chata. Opa. Entre facas e panelas. Seja bem-vindo. Quem é o Entre Facas e Panelas? Não me lembro. Sem querer. Pedro. Vamos lá. Hoje, pelo menos, a internet está um pouquinho melhor. A gente continua com esses problemas todos por aqui. Carolzinha, bem-vinda. Opa, Deixa eu ver se eu banda. consigo. Escreve aqui, pães. Hã? Escreve aí, pães. É o tema, né? Pães. Peraí, embaixo. Ops. Publica. Deixa eu ver aqui. Fixar comentário. Pronto, essa Tá, parte. beleza. Bom, vamos começando a conversar, né? A gente já tá no horário. Pão é um tema que alguns alunos meus aqui sempre estão me pedindo, sempre estão pedindo alguma coisa pra gente fazer. Tanto no próprio curso de pães, né? Que é um curso de 2 dias, quanto mesmo não sendo curso de pães, o pessoal sempre quer agendar alguma coisa, né? Agora mesmo a gente está agendando uma equipe da faculdade para depois que passar essa quarentena, eu trazer eles aqui para a gente fazer uns pães juntos, alguma coisa desse tipo. Sempre fui muito apaixonado por pão, né? Eu tenho histórico, meu avô tinha uma padaria, onde eu nasci a gente come pão fresquinho de meia hora sempre, tem mais hábito de comer pão do que aqui em Fortaleza. E é uma grande ciência, né? Porque é algo que vem de alguns milhares de anos, mas o pão como a gente conhece hoje, as variantes que a gente tem hoje, é uma grande ciência, a gente tem que ter muito cuidado na hora da elaboração e na hora de replicar uma receita de pão. Eu acho que isso aqui deve ser o mote da gente aqui, né? A gente aproveitar essa meia hora aí pra gente conversar sobre isso, né? O tema de hoje é pães, tá, mano? Então, olha só, em alguns países, por exemplo, como a França realmente é o que tem a maior tradição nesse caso, lá se leva tão a sério, né, a questão dos pães, que existe um Grand Prix lá anual, né, é uma competição que se faz anualmente. Eu acho que na do ano passado teve quase 300 padeiros de altíssimo nível concorrendo. E esse Grand Prix, ele tem um regramento, ele é avaliado, né? O júri que avalia faz parte do sindicato dos boulangers, né? Dos panificadores, dos fornecedores. E eles têm um critério, eles têm uma métrica lá, tá? Que se eu não me engano são de 30 pontos, que é o máximo. E eles vão avaliando tudo, né? Coloração, aroma, pesagem, né? A baguete tradicional, ela tem que ter um tamanho mínimo e máximo entre 55 e 70 centímetros. Ela tem que ter um teor máximo de 1,8%. Aliás, o sal tem que ser muito preciso, é 1,8%. O que mais? É peso, tá? Ela não pode ter menos que 250 gramas, não pode ter mais do que 300, né? Classicamente tem um número de cortes exatos que você faz, aquela pestanazinha, para ser 5, tá? Aceita-se 7 também, né? Mas o tradicional mesmo, todo mundo faz com 5, então é uma série de critérios, eles levam muito a sério isso, tá? O cara que ganha, ele ganha um prêmio em dinheiro, e o outro prêmio, que é o maior de todos, é que ele, no ano seguinte,
ele passa a ser o fornecedor oficial do Palácio do Champs-Élysées, do Palácio do Presidente, né? Então, não do Champs-Élysées, do Palácio dos Elíseos. E então, assim, é uma coisa levada muito a sério, tá certo? É muito a sério. Então, a primeira coisa que a gente precisa é entender, quando está falando a respeito de pão, você tem que entender a farinha, né? Você tem que entender que farinha existe de todo tipo. Existe farinha péssima e existe farinha excelente. E existe farinha péssima ou excelente, dependendo também não só da qualidade natural dela, de ser uma farinha ruim, de uma qualidade ruim, mas ela pode ser péssima para determinada aplicação, tá certo? As farinhas, elas têm uma classificação. Agnello, seja bem-vindo, chefe Francisco. As farinhas, elas têm uma classificação, cada país tem a sua classificação. A nossa tem uma numeração muito parecida com a italiana, né? A alemã é diferente, é parecida com a da França, tá? Na França e na Alemanha eles classificam, né, pela quantidade de cinzas, né, de minerais que tem, tá certo? O tipo dele. Então a numeração na França é por dezena, T45, 55, 65, 80, né? 110, que é a mais forte. Na Alemanha é 405 e por aí vai. A nossa aqui a gente trabalha com tipo 1, tipo 2, né? O italiano 00, né? A gente começa sempre na 00 a 0, a 1 e a 2. E o que é que isso vai variar, né? E aí a gente começa a entender um pouquinho de como é que às vezes a gente pega uma receita de um pão, vai preparar e dá tudo errado, né? Felipe, seja bem-vindo. Que a numeração dela vai indicar, via de regra, o teor de glúten que a gente tem, ou seja, gliadina e glutenina, proteínas, né, cadeia de glúten, aquilo lá que a gente, em geral, todo mundo conhece, né? Só que existe um teor, isso é um percentual, tá certo? Esse percentual, ele vai indicar a capacidade, né, que essa farinha vai ter de absorção de água e de desenvolvimento dessa cadeia, né, se ela é mais forte ou mais fraca. Entretanto, existe um outro fator que é a força do glúten, tá? Que eu posso ter uma farinha 00 com forças diferentes, por exemplo, farinha 0 com forças diferentes. Então a força do glúten é aquele índice W que a gente encontra lá, tá? Então a gente tem lá para W160, W250, 260, 310, né? Até acima 310, são as chamadas farinhas de força que a gente usa para misturar e reforçar as mais fracas. E cada uma delas tem uma aplicação, tá certo? Então, para panificação, via de regra, a gente vai trabalhar com farinhas tipo 0, farinhas tipo 1, tá? É o normal. Ou T45, tá certo? T65. E para baguete francesa, tá? A T80. Os grandes chefes boulangeiros utilizam a T80, que ela tem muita força, né? E o que é que isso vai significar? Isso vai significar que ela vai poder reter mais água, tá? Ela tem mais capacidade de se expandir, né? Tanto é que tem até o teste é muito engraçado, porque o teste para você saber o percentual de glúten, na verdade você trabalha a massa, desenvolve a massa, depois você lava a massa, tudo que não é proteína se dissolve e você fica com uma bolinha na mão que é o glúten que foi desenvolvido. Você pesa, vê a relação entre o peso inicial e você tem aí o percentual de glúten. Mas a força, o W, quando a indústria vai colocar o rótulo disso, eles usam um equipamentozinho, o nome é meio estranho, Alvéolo, não sei das quantas, não me lembro aqui agora. Mas é um equipamento, sabe, muito interessante que eles moldam, eles trabalham a massa, temperatura precisa, coloca lá e aí sopra essa massa, faz um balão com ela. E de acordo com a capacidade que ela tem de expansão, eles vão anotar qual é o W dessa farinha. E isso tem muito a ver com pão, tá? Tem tudo a ver com a qualidade do pão. Porque o que acontece? Uma farinha de baixa qualidade ou de baixo teor, não vamos nem chamar qualidade, a farinha pode até ser boa, ela de baixo teor de glúten, ela vai ser uma farinha que vai absorver menos água, tá? E vai ter vai ter uma relação muito grande em relação ao tempo de fermentação,
tá? É a umidade que essa farinha vai ter. Quando eu estou trabalhando, vocês talvez, quem já fez aí, o Odilon, eu sei que andou fazendo bastante pão aí, tem feito uns pães bem legais, né? Sabe que você começa a trabalhar e a massa, ela tá muito úmida no começo e depois ela começa a deixar de estar úmida e ela fica uma massa super compacta, super bonita, tá? Isso tem a ver com a capacidade de absorção da água. Se essa farinha ela não tem essa capacidade, o que vai acontecer é que você vai trabalhar e ela vai continuar muito úmida, muito peganchenta, tá? E isso aí vai refletir depois na fermentação, tá? Quanto maior o tempo de fermentação que eu puder deixar, melhor para a questão de aroma e dos sabores do pão, mas eu preciso sempre de uma farinha mais forte. Se eu vou fazer um trabalho com uma fermentação muito rápida, eu tenho que trabalhar com farinha mais fraca, nesse caso, tá? Então, isso tudo é importante a gente saber. Assim, depois também a gente pode conversar bastante sobre isso, tá? A gente pode, eu tô precisando até na live de sábado fazer pão para vocês, porque aí eu trago eles em várias etapas pra gente ir vendo no tempo pequeno que a gente tem, né? Mas eu acho que é bem legal. Aí o que que ocorre? Quando eu já tenho escolhido a minha farinha, e aí atentem isso quando verem receita. Se tiver dizendo lá, farinha tipo tal, usem a farinha tipo tal, tá? Porque a diferença dessa capacidade de absorção de água, da força que ela tem, do teor de glúten que ela tem, tá? Vai dar diferença no resultado do pão, tá? Dá uma diferença grandíssima. Bom, depois que você já tem a farinha, tem tudo, você precisa entender também um pouquinho, a gente precisa escolher se vai ter uma pré-fermentação ou não, tá? Normalmente um pão, ele tem pelo menos 3 fermentações, tá? A primeira fermentação, né, que a gente faz, são as etapas de trabalho, né? Você tem petrissage, pontage, né? Eu faço a petrissage, faço a pontage, faço a divisão dela, a divisão mesmo, a pesagem, né, a pesagem dela. Faço depois um detente, tá? Faço a façonnage e faço o après, que é a última fermentação, que é a segunda fermentação efetiva antes da cocção, tá? Nesses dois momentos aí, o pontage, tá? É uma fermentação, né? E a primeira e o après vai ser a segunda já moldado, tá? E depois eu tenho uma terceira fermentação, que é dentro do forno, tá? Então isso é o normal, é o padrão. Existem a farinha integral, te digo em seguida, deixa eu anotar aqui. O que ocorre, tá? Existem métodos de pré-fermentação, tá? Que vão agregar aroma, estrutura, tá? Vão agregar sabor, tá? Paladar nesse pão, uma série de fatores que podem influenciar na quantidade do pão. Então eu posso fazer, por exemplo, uma autólise, né? Eu vou falar tudo não, porque senão vai virar um curso chato, e não é um curso chato, eu quero só bater um papo, né? Uma autólise. A autólise ela é um método de preparo de pães, né, aplicado na panificação, que foi descoberto, foi desenvolvido na França, lá em meados de 1970 e qualquer coisa, tá? Um padeiro, um boulanger que estava insatisfeito com a mecanização que estava vendo nos pães na França e que os pães estavam ficando muito brancos, muito sem graça e tudo mais. E aí terminou que ele desenvolveu essa uma pré-fermentação, né? Que é onde eu vou colocar a farinha e a água, deixar ela quietinha lá repousando, tá certo? Durante 1 hora, normalmente. Acima de 15 minutos você já tem, né, uma autólise. Normalmente a gente vai deixar 1 hora, no máximo 3 horas. Existem algumas exceções que se trabalha mais longo, mas normalmente 1 hora, vamos considerar. Quando você pega essa massa e você vai agregar os demais ingredientes, ela parece que você já trabalhou ela, tá? Porque ela se desenvolveu, tá? E ela termina ficando mais maleável, mais agradável de trabalhar, né? Você tem um polish, né? Que é um pré-fermento que a gente faz com tanto por tanto de água e de farinha, tá? Bota um percentual pequeno, 0,25 normalmente do fermento total. Você tem esponjas, tá? Você tem biga, você tem um monte de coisa. Mas os mais conhecidos, os mais utilizados são a autólise, o levain, ou massa madre, né? Todo mundo conhece, eu acho que todo mundo hoje em dia conhece o nome levain, né? Tá? Ficou moda ultimamente. Tá? E a massa fermentada. Massa fermentada é a própria massa,
o trabalho que eu vou fazer 100% ou não, tá? Uma massa já que eu preparo e deixo ela repousar em 4 graus pelo menos umas 5 horas, tá? E a massa madre, né, o levain, não, o levain é um fermento natural que eu desenvolvo, né, eu crio ele, esse preparo se dá em etapas. Eu começo com água e farinha, podendo agregar outros. Por exemplo, o meu levain está completando um ano, já tem aniversário para ele. Está completando um ano, tá lindão, fantástico, tá muito, muito bem estruturado, muito bom. Nem muito líquido, nem muito seco, tá fantástico ele. E eu iniciei ele, né, com um pouco de baunilha fresca, né, e tinha um pelinho de um extrato de laranja que eu criei, tá? E água, você vai deixa ele repousar um dia, no outro dia você realimenta, mais um dia de repouso. Depois de 7 dias, você vê que você tem algo que está fermentando sozinho, né, está trabalhando. E a partir daí você considera que tem o seu levain e você vai cultivando ele. Dependendo da sua produção, você vai alimentar ele todo dia, 2 dias, 3 dias. Eu alimento o meu toda semana, tá? Senão eu já teria jogado pela janela aqui um bocado, tá? Aí o que ocorre? O levain, ele é completamente diferente desses outros dois que a gente está falando, porque ele é um fermento que eu criei e que ele vai capturar todas as características, tá, do ambiente que ele está sendo guardado. Ele vai se manter no frio, na geladeira, né? Vou já explicar o porquê disso. Então, o meu levain, por exemplo, ele fica na geladeira dos queijos, tá? E termina que ele absorveu principalmente do grana padano, os aromas do grana padano, e os pães que eu preparo com ele exala depois esse aroma, fica uma coisa fantástica, né? É uma coisa tão delicada e tão séria que, como eu falei na panificação francesa, a boulangerie francesa leva tão a sério isso, que lá você tem levains que vêm sendo cultivados há décadas por família, tá? Passa do pai para o filho, para o neto, para o bisneto e vai passando. E que eles cultivam isso numa sala especial guardada, tá certo? Que somente o... Foi bom, apagou porque estava no meu olho. Obrigado. Numa sala especial, tá certo? Que só quem entra é a pessoa autorizada para movimentar, exatamente para ele não perder a característica, né, daquele ambiente que ele está lá, aquele aroma, tudo aquilo lá. Então, o levain tem essa característica própria. A massa fermentada, não. É algo que eu faço um pré-fermento para poder ter já acelerar um pouco esse processo, ter uma certa estrutura e agregar algumas características. E a autólise, no caso, completamente diferente. Acho que foi, eu não sei quem foi, mas foi o Entre Facas e Panelas. Me perguntou sobre a farinha integral. A farinha integral, basicamente a gente vai trabalhar ela, tá, dentro do mesmo padrão, sendo que com alguns cuidados. Por exemplo, hidratação. A farinha integral ela tem uma hidratação muito mais lenta, muito mais difícil. Então eu sempre utilizo uma técnica de pré-fermento de polish, porque eu faço esse TPT lá com tanto de água e farinha, deixo ela pré-fermentando e ao mesmo tempo ela absorvendo essa umidade, pelo menos uma parte dela, metade da farinha que eu vou utilizar. Isso ajuda muito no desenvolvimento dela, tá certo? Fica geralmente bastante bom, né? Passei disso, eu fiz um roteiro aqui para não me alongar demais com você. Passado disso, da fermentação, tá? A gente vai falar um pouquinho do que? Da levedura. O fermento, né? O fermento biológico que a gente utiliza, ou levain, no caso do fermento biológico, ele vai ter uma temperatura um regime de trabalho dele, tá? Abaixo de 4 graus ele está repousando, 4 graus ele está trabalhando bem devagarzinho. A temperatura vai subindo, ele vai trabalhando mais. A temperatura ideal para a gente trabalhar dentro da boulangerie é 26 graus, tá certo? Essa é a temperatura de referência que a gente tem. E a partir disso ele vai fermentando mais, ou seja, eu vou dando mais capacidade de trabalho nesse fermento. Ele vai desenvolvendo, né, mais gás, mais estrutura e vai airando esse negócio, né? Airando, não é o airado da cocção ainda, mas ele vai incorporando o ar, porque vai inflando isso aqui. É gás, né? Vai incorporando gás. E aí vai chegar um momento em que ele está a todo vapor e que ele vai começar a cansar, né? Isso por volta dos 38 graus. A temperatura continua subindo, ele vai trabalhando um regime menor. Passou de 50 graus até entre 50 e 60, vai variar um pouco dependendo da própria condição, da própria receita que eu estou utilizando, mas a partir de 50 graus ele para de atuar. Vários fatores, tá certo? Ele próprio não vai mais
ter a capacidade de atuação, ele vai perdendo por conta da temperatura, vai se sacrificando, vai cansando. O glúten vai começando a gelificar, criando uma dificuldade para ele poder roubar açúcares e tudo mais. Então ele para de fermentar, de crescer, né? Então a gente precisa controlar isso. Se eu quero fazer uma massa fermentada, eu não posso deixar ele na temperatura 5 horas, que ele vai fermentar, 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 essa massa vai baixar, vai fragilizar e vai ficar um pão bem ruim, não vai funcionar bem, tá? Eu vou exaurir esse meu fermento. Então o que eu faço, né? Eu jogo isso para a geladeira e deixo ele trabalhar lá calmamente durante esse período, para depois sim eu jogar ele dentro de um preparo, né? Ou simplesmente reabrir ele e fazer ele fermentar, fazer uma fermentação final para poder moldar e assar, tá certo? Então, para cada produção, você vai ver que vai ter uma técnica diferente que a gente vai aplicar. Isso vai variar do resultado que eu quero. Uma coisa que é importante ficar, né, bem claro, é que eu preciso saber qual é o tipo de casca que eu quero nesse meu pão, né? Se eu exagerar no sal, eu posso perder essa textura externa. Se eu não... eu vou falar assim, vai ficar mais divertido pra gente. Eu vou falar dele entrando no forno. Quando eu boto o pão no forno, né? Se eu não tiver cortado a, a casca, né? Na casca não, a massa, tiver criado uma área de saída disso, isso diminui a espessura da minha crosta, tá certo? Porque o vapor ele vai ficar retido ali dentro, ele vai expandir, né? E vai terminar que ele vai demorar um pouco mais a criar a secar, e isso vai ficar fininho, né? Se eu quero uma crosta mais grossa, eu sempre vou fazer uma boa abertura. Segunda coisa, quando a gente coloca um pão que eu quero que ele cresça bem ali dentro, tá certo? Tem uma certa estrutura, a gente umedece a superfície dele. Ou com egg wash, dependendo, se for um pão tipo um brioche mesmo, ou um pão de hambúrguer, uma coisa desse tipo, ou com vapor, com injeção de vapor que a gente dá. A injeção de vapor na casca, na pele do pão, faz com que ele fique mais úmido naquele momento ali, tá? E o que ocorre? Imagina assim, tá? O pão tá aqui. Aí ele começa a crescer. Se ele não tiver a umidade, o que vai acontecer é que ele vai começar a crescer e essa capa vai secar. Quando ela secar, ele para. Beleza? Então ele não vai mais se expandir. Por mais que ele quisesse se expandir, ele não vai conseguir. Quando eu dou essa umidade, eu consigo fazer com que ele se expanda durante mais tempo, tá? Ele cresce mais. Então é extremamente importante quando eu coloco uma baguete, principalmente uma da família da baguete, um pão de massa ácida, eu dar esse vapor, porque eu permito que ele se expanda mais, tá certo? Ele vai crescendo mais, tá bom? E aí ela vai crescer também de acordo com a elasticidade que tiver. E aí entra aquilo que eu falei no começo, a qualidade da farinha, se essa farinha realmente ela desenvolveu uma cadeia de glúten que resiste bem, né? E se esse vapor sai, ela tem elasticidade, ou seja, ele vai deformar, tá? Então, pão é muito legal porque é uma grande ciência, né? Hoje a gente tem assim, uma infinidade de pães, por exemplo, sem glúten, né? Que há um tempo atrás ninguém imaginaria muito, né? Mas exatamente porque você utiliza elementos como uma goma xantana, por exemplo, junto com o amido de milho, né? Para criar uma cadeia de gelificação que vai simular aí, na verdade, essa questão do glúten na retenção aí, na estruturação, tá? Então tem uma série de fatores. Fora isso, a gente tem melhoradores que vendem no mercado, tá certo? Então você tem alguns melhoradores comerciais, tem melhoradores que são naturais, tá certo? Própria lecitina, quando eu utilizo o ovo é um melhorador, leite é um melhorador, tá certo? Então esses melhoradores eles fazem com que eu consiga, né, trabalhar essa massa e criar nela uma estrutura melhor, né? Esse é o objetivo. A maioria dos melhoradores que se usa são com o objetivo de fortalecer mesmo a cadeia de glúten, por conta das próprias farinhas de mercado. Quando você vai trabalhar nosso padrão, tá? Aqui você vai trabalhar mercado, né? O pessoal na panificação eles querem baratear ao máximo o custo. Então eles compram farinha que não é uma farinha top e usam um melhorador comercial, né? Para enriquecer, né? Esse percentual de glúten e dar mais estrutura, tá certo? Isso o francês não admite muito. Lá o negócio é meio rigoroso, por exemplo. No que trata de baguete, lá tem um decreto 1074, de 1993, um ano antes de começar o Grand Prix,
A partir daí, no ano seguinte, que eles regulamentaram mesmo para valer, porque tinha um decreto antigo, 1905, aí eles, em 93, eles fizeram um regulamento, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar isso aí. Decreto 1074 de 93 do Ministério, é um conjunto de ministério, acho que da Agricultura, lá da França. Regulamenta o pão de tradição francês. Resumindo, a baguete francesa, tá certo? O que é que se usa, como é que não se usa. Renata Gondim, coisa boa. Ô, minha linda, saudade de você. Um abraço, muitos pães. Beijo nas gêmeas. Olha só. Então lá é muito sério isso, tá certo? Então lá não se admite. Lá é o fermento, água, sal e a farinha. Ponto. É isso que tem que ter. Tá? E técnicas de fermentação adequadas e tudo mais. Então, aqui, né, no comércio, o pessoal quer baratear, né? Então entra com um melhorador mesmo, vai para frente, tá certo? Mas, bom, não vou criticar porque eu sei a dificuldade que é o comércio local e sei que a cultura nossa também não é uma cultura de ter esse respeito todo por pão. A gente come o pão para comer mesmo, né? São poucos os que tem. Por exemplo, eu adoro pão com muita crosta, tá? Adoro pão com a crosta grossa, crocante, tá? E a maioria das pessoas que eu conheço gosta do pão com molinho e tudo mais. Então a gente tem que respeitar. Depois disso, depois a gente fala de mais coisa, mas eu anotei assim, vou falar defeitos, né? O pão ele pode apresentar um mundo de defeitos. Eu vou até fazer um resumozinho para vocês, um e-bookzinho, porque quem tiver interesse, Audrey, seja bem-vinda. Quem tiver interesse, dá uma consultada lá, porque são muitas possibilidades, mas só em eu errar na quantidade de massa, de fermento, por exemplo, eu posso ter muitos tipos de defeito, tá? Se estiver combinado com pouco sal, com muito sal, eu posso ter bolhas, ele pode não crescer, tá? Ele pode baixar, ele pode deformar, tá? Ele pode ficar opaco, coloração feia. Então, tudo isso tem a ver com os elementos que eu estou colocando, né? Nesse conjunto aí da minha receita, que tem que ser muito bem testado. Então, Odilon, que está fazendo pães, sempre que tiver, tá? Você precisa identificar, e eu vou fazer isso para contribuir. Eu vou colocar, vou fazer uma grade, né? Na verdade vai ser uma gradezinha, onde eu vou indicar os principais defeitos e as soluções. Porque aí na hora que você estiver trabalhando, você fica pelo menos com uma referência, né, para você identificar. Porque eu estou falando de defeito na produção. Porque depois o pão dá defeito, né? Ele pode mofar, tá? O pão ele não mofa se não tiver sido manuseado inadequadamente, tá certo? O pão ele vai mofar ou por conta do armazenamento ou por conta de manuseio, tá certo? Ele vai pegar ali elementos, fungos e bactérias ali que eu coloquei, e aquilo é que vai gerar, né? É um mofo, né? É um mofo, tá certo? É um mofo mesmo, é um fungo que vai ser criado. Ele vai perder estrutura, tá? À medida em que a umidade vai entrando ou vai saindo, depende de como eu armazenei, tá? Ele vai se deformar e vai criar também um defeito chamado HOP, né? Que é de um bacilo. Esse é defeito mesmo, né? E aí é porque estava contaminado e esse bacilo ele não morre com a temperatura de cocção, tá? Então são os principais defeitos a posteriori. Os defeitos de produção, eles são via de regra relacionados ou a excesso ou falta, principalmente de sal, a excesso ou falta de levedura, né? Ou então a aplicação, essa levedura tá cansada, tá fraca, tá certo? Eu tenho tido umas experiências não muito boas com levedura fresca aqui. Teve 2 vezes que eu comprei a levedura fresca. Levedura fresca é aquela, para quem não conhece, é aquela que vem no saquinho, que a gente guarda na geladeira, tá? Mantém ela refrigerada. E ela é menos potente, ela tem mais umidade, né? Então ela é menos potente que a levedura seca, que é aquela que vem as bolinhas bem sequinhas, né? Então a levedura fresca eu tenho tido algumas dificuldades aqui. Então eu estou usando sempre levain, ou então eu utilizo a levedura seca, tá? A levedura seca, quando a gente usa levedura, assim, usa fermento biológico, o ideal é você trabalhar com uma farinha forte, que você possa deixar muito tempo fermentando, tá? Porque aí aquele sabor característico do fermento, ele vai embora,
tá certo? Aquele sabor ele vai embora e você constrói realmente os sabores, a complexidade vai vir da farinha do ambiente, tá certo? Do que você colocou lá dentro, né? Se você utilizou um pouco de azeite ou não utilizou, se você utilizou um levain, os aromas que estão ali, porque a gente pode dar uma reforçada também com um fermento biológico. Então, o ideal é que você sempre procure ter certeza que o fermento está fresco, está bem, tá novo, né? Se for um fermento fresco, testar ele primeiro, tá certo? Você dissolve o fermento, você dissolve ele na água. Se quiser testar mais rápido, bota uma gotinha de açúcar, um pelinho de açúcar lá para ativar, tá certo? Só deixa ele esperar um tempinho, tá? Pode ser no leite. Você bota uma pitadinha e deixa ele lá para ver, já começa a fazer umas espumas. Aquela espuma é a produção de gás, tá? São bolhas. Aí você sabe que ele tá ok, você pode utilizar, tá? Como eu disse, eu tive mais experiências ultimamente com o fresco. Estou utilizando somente o seco e o meu levain, tá? Deixa eu ver o que é que eu posso falar. Falei sobre a casca já. Não tinha anotado aqui falar para vocês sobre a casca. Perguntas que eu vi. Oi, tem pergunta que olha só. São 6. 6? Deu meia hora já. Vixe, eu tenho que já correr, porque eu já dou um curso. Eu tô dando um curso aqui agora. Vou já descer. Alguma pergunta, assim, específica? Madalena, tudo bem? Seja bem-vinda. Madalena também é você que gosta de pães, né? Bom, deixa eu ir falando então um pouquinho de produção, né? Quando vocês estiverem manuseando o pão, você precisa entender. Depois daquele negócio que eu falei. Sim, tá. A Denise está me lembrando aqui como é que é o teste. Sempre que Quando a gente trabalha uma massa. Certo. Quando tá pronto. Eu sempre ensino como testar, né, se a elasticidade tá ok, tá certo? Por quê? Porque diferente, uma pizza, quando você trabalha uma massa de pizza, não é bom que ela esteja com um excesso de elasticidade, ela esteja muito elástica. Eu quero a pizza mais plástica, né? Eu quero que ela absorva bem a água, que ela cresça, mas que ela tenha plasticidade, ela se alongue e não se contraia com muita força, né? E o pão não, eu quero que ele tenha elasticidade, tá certo? E a gente trabalha ele e testa pressionando com a falange do dedo para ver o grau de retração que ele está tendo, para saber o nível de elasticidade que ele já adquiriu, tá? Depois disso, a gente testa o pão conversando com ele, que era o que ela está fazendo aqui para mim, né? Oi, Suzana, tudo bom? Seja bem-vinda. Que é conversando com ele. A gente conversa com uma baguetezinha, principalmente a gente conversa com ela em 2 momentos, né? Quando ela sai do forno, a gente escuta e vê se ela está craquelando, né? Se ela está estralando aqui, tá? Vou te falar, Madá. Vou te responder. E a gente dá uma batidinha no fundo do pão, tá? Pra ver se você tá um som de um tambor mesmo, assim, bem oco, tá? Se ele tiver bem oco, é sinal que realmente ele evaporou o que tinha que evaporar dentro, né? E ele tá construindo uma estrutura adequada, né? Pra ele. Eu tô falando de pães de casca grossa, pães do tipo baguete, pão de massa ácida, tá certo? Logicamente o pão de hambúrguer não vai acontecer bem isso não, tá? A Madalena me perguntou se a farinha boa é que tem proteína maior. Eu tinha falado, tá certo? Depende para quê? Para panificação, sim, tá? Para pizza também eu preciso de mais proteína quando eu vou trabalhar, por exemplo, com biscoitos, tá certo? Com boleria, aí já eu preciso de uma com menos proteína. Então tem uma para cada, tem vários tipos e a gente utiliza para cada aplicação, tá? Farinha para uma boa baguete, por exemplo, uma farinha de força, tá certo? Uma farinha com estrutura, tá? Que dê capacidade mesmo, que desenvolva glúten, que absorva líquido, né? São essas 2 questões que a gente tem que entender bem, tá certo? O teor e a força do glúten, eles vão me dizer quanto aquela farinha absorve de líquido. Isso é fundamental, tá? Porque não adianta eu querer fazer uma hidratação do pão 1 para 1, fazer a 100% ou fazer a 90%, se a farinha não absorve. A farinha só absorve, se for uma farinha que absorva 50%, que está entre a W90 e a W160, ou se é uma farinha que absorve somente no máximo 65%, eu quero que ela absorva no mínimo 65%. Então não vou trabalhar no gap 160 a 150, vou trabalhar numa W250 a 310, né, que é normalmente a que eu uso aqui, é a W260, tá certo? Então, essa absorção de água, ela é que vai realmente fazer a grande diferença, tá, no resultado que você tem, né, do pão.
e aí isso vai te dar uma cadeia de glúten muito bem estruturada, com bastante umidade que vai ser evaporada, né? Porque a quantidade de água que está dentro, só para a gente finalizar, que eu preciso ir da aula, vocês têm que entender essa relação, a quantidade de água que eu consegui colocar dentro, dando a estrutura adequada, se ela está molenga, se ela tendo fermentado, tendo estrutura, que eu posso manusear ela, tá? Que eu pego quando eu faço façonagem dela, tá? Que é o moldado, e transfiro ela tem que ter estrutura já nesse momento, né? Significa que ela absorveu toda aquela água e tem estrutura, tá perfeito, porque aquilo quando pegar a temperatura, eu tenho aquela água, vai se evaporar toda e eu vou ficar com espaços vazios dentro desse pão, que são aqueles alvéolos maravilhosos que a gente quer ter lá dentro, tá? De um pão dessa natureza, tá certo? Então, é bem importante isso. Eu vou preparar para vocês, tá? Um e-bookzinho. O Denise vai me cobrar. Vou preparar um e-bookzinho. Vou preparar essa tabelinha para quem gosta do assunto poder se referenciar. Fico disponível e vou preparar para sábado na live um pão, porque aí eu vou preparar ele em todas as etapas. Vou fazer uma conta de trás para frente e vou deixar ele em todas as etapas para eu começar ele e já mostrar para vocês como é que vai ficando cada etapa do que eu estou falando, tudo isso que eu falei, né? A petrissagem, a pontagem e por aí vai, né? A divisão, a pesagem, a façonagem, o après, detente, après, tudo que eu falei para vocês, eu pegar e mostrar, ó, isso fica assim, aí a gente assa o pão e vamos ver como é que ele fica, beleza? Bom demais estar com vocês, tá certo? Eu agradeço imensamente a atenção, fiquei muito feliz aqui quando a gente está conversando. E desejo assim uma noite maravilhosa, tá? Fiquem com Deus. Eu também amo pão, tá? E até sábado. Onde vai? Já tava apertando, já tava